Impressionante, né, Bruno Andrade? A gente estava ontem, desde antes do jogo, a gente chega algumas horas com antecedência lá, né, Irna? E como, assim, tinha um ambiente de realmente de confiança. Não tinha assim, será que vai dar? Vamos ver, será que vai dar? Não, já era assim, desde o início ali no Allianz, quase que uma certeza absoluta de que a virada ia acontecer, não foi? Quando eu chego no Allianz, eu passo por dentro do clube, né? Porque eu sou sócio ali do clube e eu passo por dentro do clube e já aproveita e já conversa com o torcedor para sentir um pouco do que é o termômetro e tal, da torcida e tudo mais. E conversei com muito torcedor que me dizia o seguinte, a sensação, como o Palmeiras é um time cascudo, o Palmeiras é aquela coisa de time da virada e tal, ouvia muito o seguinte, se fosse time argentino, se fosse Boca, River, Racing, com 3-0 ia ser um pouco mais complicado. Como é o time do Equador, que estava lá e tecnicamente inferior, até mesmo se você for pegar peça por peça, o Palmeiras é muito mais forte, o torcedor do Palmeiras também pegou aquele espírito do Abel que começou a fazer aquela campanha desde da coletiva lá em Quito. Então, assim, o ambiente do Allianz Parque, lógico que era um ambiente de muita tensão, aquela coisa de expectativa, o jogo tem que começar logo e tal. Mas o sentimento era, se fosse um time tradicional da Libertadores, aí a coisa ia ficar difícil. Como você falou, né, desses argentinos, assim, né, e o gol sai com 20 minutos, né, o primeiro tinha muito daquela coisa, se fizer um gol até 20 minutos, pode acontecer e tal, e foi assim que o Sousa fez o gol. E o gol também um pouquinho antes do intervalo, que ele incendeia de uma maneira também o ambiente no intervalo ali, que é importante. A gente estava ali na transmissão, né, antes do jogo, e depois o pessoal que fica envolvido com a transmissão continua no ar. Quem não está envolvido exatamente na transmissão, cada um vai para um lado ali assistir o jogo. E eu tava, viu, Bruno Andrade, ali no quarto andar do Allianz, e bem ao meu lado, né, um local reservado pro pessoal do Palmeiras. Então tinha desde o pessoal de administração, tipo Sica, advogado, pessoal da fisioterapia, os parentes, familiares, staff, exato. E da direção também. E os jogadores que não participaram do jogo estavam lá, viu, Bruno Andrade? Então tava o Everton, tava o Paulinho, o Benedetti, o Evangelista. E, cara, é impressionante como os caras estavam. E eu nunca tinha visto. Porque normalmente o jogador ele vê de uma maneira mais fria o jogo. Né? Claro que ele torce, mas assim, os caras estavam pulando, gritando. Parecia criança a primeira vez no estádio. Assim, cantando música da organizada. O Benedetti é um cara que está lá desde a base também, então vive isso. Mas mesmo o Paulinho, assim, quando chega, é um cara que chegou agora, como eles estavam, assim, envolvidos com o ambiente, envolvidos com a virada, assim. Coisa de gritar, pular e girar a camisa, sabe, André? Né? E o próprio Paulinho, antes do jogo ali, dando um incentivo no campo, o Everton e o Lucas Evangelista também. Teve um determinado momento ali na nossa live que eu fui fazer um pit stop, a gente até se encontrou ali uma hora, né? Você também estava conversando com umas fontes ali que eu vi no gramado, no gramado ali e tal. Acabei falando muito rapidamente com o Everton e com o Evangelista. Até brinquei com o Everton, falei assim, ó, eu gosto de ver você de uniforme aqui, né? Não gosto de ver você de roupa paisana aqui. Ele falou, ó, tô voltando logo, ele falou. Em muito breve eu tô voltando. Imagina que a passagem para a final deva dar um gás ainda para o Everton estar de volta com o grupo. Se vai voltar como titular ou não, aí é uma questão do Abel, a gente pode discutir e trazer informação depois. Mas a vontade do Everton era assim, tipo, ganhar o jogo hoje, dar uma força hoje, porque quer estar em mais uma final de Libertadores e tá com o uniforme, vestido no uniforme. E o Evangelista é aquela coisa, tinha tudo para estar para baixo, o cara não tá jogando, não vai poder ajudar e tal, mas não, parecia que ele estava ali, era mais um para entrar para aquecer. Era muito esse espírito dos caras que estavam ali com roupa normal, ali, né, sem estar com uniforme, sem estar participando do jogo em si, mas com aquele espírito, com aquele olhar, assim. Quando o Evangelista e o Paulinho se encontraram, porque eu imagino que eles chega cada um com o seu carro, os dois se olharam e falaram, moleque, não sei o que, tá aqui, pô, que bom. Então, assim, algo nesse sentido, assim, eu pude ver essa cena. Então, assim, era um ambiente Palmeiras muito favorável também para quem não estava jogando. E aí, onde eu estava ali, Bruno Andrade, tinha o João Paulo Sampaio, estava lá também. E daqui a pouco uma das joias dele participa do programa. Para quem está chegando agora, vai ter o Alan Elias, tá? Vai conversar com a gente aqui, que acabou com o jogo ontem. E aí, de um lado tava essa turma e do outro lado tava só o Rivaldo, viu, Bruno Andrade? Até o Rivaldo também, jogador histórico. Eu vi um vídeo do Rivaldo. Tava lá também comemorando, viu, Bruno?
E por falar em vídeo, a gente vai falar depois da repercussão da classificação para a final e a vitória, mas os primeiros vídeos que chegaram para Portugal aqui e que muita gente, boa parte da imprensa, nas redes sociais, torcedores do Porto, do Benfica, do Sporting, elogiando, é assim que tem que ser, nos grandes momentos, nos momentos mais difíceis, da torcida recepcionando e quase carregando o ônibus do Palmeiras, torcedor em cima de ponto de ônibus, etc. Então, as primeiras imagens que chegaram pra gente aqui em Portugal, terra do Abel Ferreira, foram desses, entre aspas, malucos, assim, fanáticos pelo Palmeiras, apoiando, gritando, fazendo um cordão ali do ônibus até o estádio. Começou por aí, depois tem mais repercussão, claro, mas essa pra mim foi significativa porque mexeu com muito torcedor português dos 3 grandes daqui. E tem uma coisa que é interessante, viu? E a gente contou, não estamos falando agora, tá? Mas estamos falando agora que a história foi contada e a gente já sabe o resultado. Eu já entro nesse assunto. Olha lá, a gente está vendo o corredor, né, verde que ontem a torcida fez antes do jogo. E aí é engraçado, né, Hernan? Porque tem um documentário feito pela ESPN, pela Conmebol, no título do Palmeiras contra o Santos, né? Do segundo título do Palmeiras. E esse corredor verde, ele foi feito pela primeira vez ali no jogo Palmeiras e River. O Palmeiras vence o primeiro jogo no Monumental, né, aquele lá 3-0, e aí na volta não tinha torcida no estádio, a torcida fez isso fora do estádio por conta da pandemia. E o Abel conta assim, que quando ele, tá no livro dele, né, até, quando ele entra no ônibus e vê o corredor e olha para os jogadores, ele fala assim, perdemos o jogo. Caiu, vai ter um efeito contrário isso daqui, porque era um elenco muito jovem. E naquele momento o corredor deu uma carga muito mais de responsabilidade. De pilha, né? Isso, e do tipo, a vaga tá na nossa mão e a gente não pode perder do que propriamente vai dar certo e vamos ganhar. E aquele jogo foi uma loucura pro Palmeiras, né? O Palmeiras resistiu e acabou perdendo o jogo, mas se classificando. E ontem acho que diferente, né? Porque já é um elenco mais cascudo. E o ambiente de confiança internamente, como a gente estava falando, estava muito grande. E até você deve ter visto na entrevista 2 coisas que o Abel falou ontem na entrevista e que a gente contou ontem aqui. Primeiro, das camisas dos funcionários. Legal, isso foi legal. Né? O Veiga também falou sobre isso, né? O Veiga falou também, do que estava no da quarto, parede, né, da plaquinha. E outra coisa que a gente contou na live antes do jogo, e não estamos falando agora depois, antes, que a preleção do Abel não foi para incentivar, mas foi para acalmar. Porque os jogadores estavam tão pilhados, querendo tanto entrar logo no jogo e resolver, que o Abel precisou, gente, calma, vamos ter foco, vamos jogar, vamos baixar um pouco essa temperatura para justamente a coisa não fugir do controle. O Abel ontem estava muito sereno antes do jogo. Não era um Abel Ferreira preocupado e tal. Legal a gente falar assim, muita coisa sobre o Abel Ferreira, porque assim, antes do jogo, a semana da preparação foi uma semana assim muito puxada para ele. Sim. O Abel, isso a gente vinha falando aqui no Fala Fonte desde o voo da chegada de Quito para São Paulo. Tanto que ele toma um remedinho, desmaia, nem dá o treino na sexta-feira. Ele estava sentindo demais o peso de uma possível eliminação que para ele, Abel, seria totalmente na conta dele. O Abel sabe que errou, principalmente no primeiro tempo, na escalação, em montar o time, no jogo contra a LDU, onde o Palmeiras foi atropelado e saiu de lá com 3-0. Então, o Abel trouxe e carregou esse peso durante toda a semana. E nesse meio decisão entre um jogo e outro, teve o Cruzeiro pelo Brasileirão. Então o Abel estava muito querendo fazer um trabalho e deixar todo mundo tranquilo, sem parecer que ele estava carregando esse peso. Então quando acaba o jogo, acaba a coletiva, acaba a comemoração, o Abel está esgotado. Esse é o termo que usaram para falar do Abel depois de tudo. Sabe quando o cara chega em casa, larga a chave, larga não sei o quê, tipo assim... Senta no sofá. Tava esgotado. Totalmente esgotado. Por quê? Porque ele sabia que se acontecesse uma eliminação, a responsabilidade seria toda dele. E ao mesmo tempo, o Abel fez tudo, absolutamente tudo na preparação que podia fazer para que o Palmeiras saísse do Allianz Parque classificado. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que não dependia só dele.
Porque o Abel não vai lá e chuta a bola no gol, o Abel não vai lá e dá uma assistência. Então não adianta o treinador fazer a preparação boa como foi feita e, de repente, o resultado não vem. Ou até mesmo um trabalho espetacular, uma concentração espetacular, uma entrega espetacular, tudo que foi feito, de repente não vem o resultado por causa de um gol, uma bola que vai na trave, e aí viriam críticas ao trabalho dele que você fala, tudo que foi feito aqui foi pro lixo. Então, assim, esse turbilhão de emoções mexeu demais com o Abel. Nesses 5, e ainda tinha a data redonda dos 5 anos, né? Da apresentação do anúncio do Abel. Então, tudo isso mexeu demais com ele, por isso que ele desaba no gramado, chora, solta o sentimento, chora na coletiva, e quando ele chegou na casa dele, ele estava assim, absolutamente exausto de tudo que aconteceu. Foi um dia muito intenso pro Abel. Se tem aqui, ô Bruno Andrade, eu posso fazer um desafio aqui para os palmeirenses? Ontem, aqui, olha lá, essa é a imagem do Abel, né? E daqui a pouco o Alan tá aqui com a gente, tá, pessoal? Quem tá chegando agora, deixa o comentário aqui, a pergunta para o Alan pra gente conversar. O desafio é o seguinte, ontem, na histórica também, heróica classificação do Flamengo, foram quase 2.000 pessoas assistindo simultaneamente aqui o Fala Fonte. Será que os palmeirenses viram isso? Aqui em número de presença? Provavelmente. Você acha que vai ter mais palmeirense vendo? Ontem foram 600 likes. Será que os palmeirenses vão conseguir bater a marca dos rubro-negros ontem? Tá com 300. Se você for palmeirense, então, quero ver se tem muito palmeirense assistindo, deixa o like aí. E se você não for palmeirense, mas também pode deixar, tá? Mas quero ver se vocês vão conseguir bater o que a nação rubro-negra fez ontem aqui. Quero ver quem é mais forte. Não começa com essa rivalidade, não. Não sou eu que tô começando. Eu vou começar com essa rivalidade? Não bota mais um tijolo nisso aí, não. Eu tô desafiando aqui essa... já subiu, já tá em 1.300. Aí, ó. Só de eu falar já começou, tá? Então quero ver se vocês vão conseguir bater o que a nação fez. E o que a nação fez ontem aqui foi também histórico. Quero ver se os palmeirenses vão conseguir bater. E não é fácil ganhar da torcida do Flamengo, hein? Não é fácil. Ô Bruno Andrade, a gente estava vendo a imagem do Abel e em cima do que você estava falando, ontem na coletiva ele foi questionado sobre o choro e eu achei bem interessante o que ele falou, porque ele falou assim, olha, eu não consigo desfrutar de vitória aqui no Brasil. Não dá tempo. Comemorar a vitória. Porque você está muito mais aliviado em ter que todo dia se provar do que você, né? É o que você falou, né, Hernan? Ele estava muito mais aliviado, muito mais tirar um peso das costas, porque a cada rodada ele tem... Porque se ele não vira o jogo ontem, já ia ter hoje gente falando... Pardabel. Que era Pedro Álvares Pardal, que era não sei o quê e tal. Então é muito... E isso, claro, não vale só pro Abel, vale para qualquer treinador, né? Se o Felipe Luiz não segura o resultado contra o Racing, ia ter gente criticando. E não deveria ser assim. E só um detalhe que é importante a gente citar aqui. Quando fala Pardabel, quando fala... inventor, professor Pardal, não sei o quê. O Abel às vezes demora para mexer, mexe mal. As críticas ao trabalho dele, críticas vindas da torcida e até mesmo da mídia e tal, ele entende. O que pega nele, o que pegou nele e que até agora deixa ele magoado é o fato do xingamento. Sim, da maneira como ele foi xingado. Né? Da maneira, porque assim, parecia que estavam xingando e tratando assim uma pessoa que tivesse feito mal para o clube. Que tivesse trazido um recorde negativo. Tipo assim, o Abel rebaixou o Palmeiras, sabe? Sim, sim. O Abel fez algo... abandonou o time em uma marca negativa, foi embora e tal, não sei o quê. Então essa lealdade, né, que o Abel tem com o Palmeiras e nesses 5 anos, quando bateu esse xingamento, foi muito forte nele. Tanto que até hoje ele tem uma resistência quando fala dessa questão da torcida. E não por isso não é por esse motivo que ele não assinou a renovação, mas esse é também um motivo a mais no contexto todo. Fez com que ele pensasse ali também, né? Ele está ainda muito, está refletindo ainda muito sobre isso. Já passou de 500 likes. Então a torcida do Palmeiras está prestes a bater o número gigantesco. Vai dobrar, será, a nação? Vai chegar... A 1.200? Porque ontem foram
uns 500, quase 600, né? É. Vamos ver se os palmeirenses batem o número de likes e já são mais de 1.400 assistindo. Vamos ver se consegue bater o pai da minha, número da... O pai da minha amiga Carlinha tá assistindo também. Tá assistindo? O doutor acordou cedo para assistir aqui a live. Então, um abração para ele. O Bruno Andrade, como é que repercutiu aí em Portugal? Você falava das imagens ali do corredor, né? E o Alan tá chegando, hein? Já vocês podem continuar mandando mensagem aí ou a pergunta para o Alan, que vai participar do programa. Ô Bruno, como é que repercutiu a classificação do Palmeiras do ponto de vista assim, do Abel? Porque você contou pra gente que a imagem ali do corredor alviverde foi o que ganhou as manchetes, mas em relação ao Abel Ferreira? Bom, antes, só trazer um detalhe sobre o choro, porque ele toca na filha que está em Portugal. Eu fui tentar só compreender um pouco mais sobre a estadia dela em Portugal, se era algo provisório ou não. O que me explicaram é que a filha mais velha, a Maria Inês, mudou recentemente em julho para Portugal, para Braga, inclusive onde o Abel se lançou profissionalmente como treinador. É bem verdade que chegou a treinar o Sporting B, mas ele teve a maior projeção no Braga, no norte aqui de Portugal. Então a Maria Inês, que é a mais velha, ele tem também a Mariana, que é a mais nova. A Maria Inês mudou em julho para Portugal, para Braga, para estudar. Então boa parte desse choro, não só pela emoção, pelo desgaste físico, pelo desgaste emocional, tem muito a ver com esse distanciamento com a filha, que é físico, porque por mensagens eles conversam frequentemente dia após dia. Então esse é um pequeno detalhe sobre o choro do Abel quando ele cita a filha. Antes de falar da repercussão propriamente da vitória e da classificação, um ponto para mim que é significativo, e o Palmeiras é finalista, não é campeão, mas aqui fica um comentário importante para traçar um paralelo com o próprio Abel e com o Jorge Jesus lá atrás, português, campeão também da Libertadores com o Flamengo. Mesmo ainda não sendo campeão ou não sendo campeão, o Palmeiras é finalista com o Flamengo. Foi a vez, ou tem sido a vez, de ontem para hoje, mas sobretudo agora pela manhã, que o impacto na comunicação social, na mídia portuguesa, é mesmo muito grande. Eu digo isso com o maior respeito do mundo, moro em Portugal há 10 anos, acompanho, trabalho na imprensa portuguesa e vou medindo aquilo que é o interesse da comunicação social portuguesa, dos torcedores portugueses para o futebol do Brasil, para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Abel, para o Jorge Jesus. Mesmo não sendo campeão ainda, essa é a vez que eu percebi, que eu pude compreender e levar mesmo ao peito que, de fato, a imprensa portuguesa nunca, como antes, deu moral para o Abel. De ontem para hoje é impressionante o número de manchetes nos jornais digitais, não nos jornais impressos, né? Porque já era madrugada para a gente aqui, mas seguramente para amanhã muitos jornais impressos vão pegar nisso, na vitória, na classificação. Mas a repercussão é muito grande. Eu liguei a televisão pela manhã, quase todos os programas, e não somente de canais desportivos, canais generalistas, dando muito impacto para essa vitória, para o choro, para a torcida do Palmeiras antes e depois do jogo, para a coletiva do Abel. A capa digital dos 3 principais jornais de Portugal são o Palmeiras, consequentemente Abel Ferreira, o jornal O Jogo, o jornal A Bola e o jornal Record. Portugal tem 3 jornais diários esportivos. Os 3 na manchete digital dão espaço significativo, é a primeira chamada para o Palmeiras. Mesmo lá atrás, quando o Palmeiras foi campeão com o Abel da Libertadores, ou bicampeão da Libertadores, campeão do Brasileirão, houve sim uma comoção, um destaque. Mas ouso dizer, num plano muito de comparação, que essa é a vez que os portugueses, jornalistas e torcedores mais se apegaram ao momento. Muito por conta também, talvez, dessa virada histórica, né? 4-0, tendo perdido o primeiro por 3-0. Acho que isso também influenciou bastante o reencontrar o Flamengo de novo, a possibilidade do Abel ser 3 vezes campeão da Libertadores. E depois, mais para frente, posso falar que o Abel tá na perseguição ali do Mourinho para ser o português com mais títulos internacionais entre treinadores. Eu conto isso um pouco depois. Mas é reforçar isso. É impressionante como os portugueses abraçaram esse momento mais do que antes em relação ao Abel. Então, aí eu vou fazer uma pergunta para te colocar numa saia justa. Provocar. Para provocar, isso. Porque, ó, aqui Bora. os palmeirenses estão batendo os números do Flamengo ontem, hein? Então esquece. Estão batendo do que tá aqui, ó. O pessoal já tá deixando o like, tá passando o que os rubro-negros fizeram ontem. Você falou que nunca a imprensa esportiva aí de Portugal repercutiu tanto o Abel quanto repercute hoje, tá? E em uma comparação Exato. com o Jorge Jesus?
Porque o que o Jesus fez e como o Jesus conseguiu vencer a Libertadores, né, aqui pelo Flamengo, foi enorme e repercutiu muito. Dá para fazer essa comparação do que repercute ou repercutiu mais? Eu já falei isso algumas vezes, aliás, até hoje ainda sofro alguma perseguição, alguma crítica, porque falei isso, eu moro aqui, eu vivo aqui, eu trabalho na imprensa daqui e por enquanto o que aconteceu de ontem para hoje, o que tem acontecido hoje, para mim tá muito perto de igualar o Jorge Jesus campeão com o Flamengo da Libertadores. Mesmo o Abel tendo sido campeão depois, bicampeão depois, digo isso tranquilamente por experiência profissional. Mesmo os 2 títulos anteriores da Libertadores do Abel não atingiram a mesma repercussão de Jorge Jesus e Flamengo. E explico tranquilamente e as pessoas lá em casa vão perceber claramente porque tem cérebro e conseguem pensar. A repercussão mundial do Flamengo em relação ao Palmeiras ainda é maior, até pelo número de torcedores e pelo Flamengo ter uma história lá atrás também de muitos títulos, o impacto no futebol europeu. Não que o Palmeiras não tenha, por favor, mas o Flamengo aqui fora tem mais impacto do que o Palmeiras e por isso então foi mais significativo o Jorge Jesus campeão com o Flamengo do que o Abel campeão com o Palmeiras. E outro ponto importante, o Jorge Jesus quando é campeão com o Flamengo, o Jorge Jesus já tinha uma carreira super consolidada no futebol português e já era dos maiores técnicos da história do futebol português. Campeão com o Benfica, um trabalho significativo no Sporting, alguém que vive muito o futebol português e continua vivendo. O Abel, quando é campeão pelo Palmeiras, o Abel tinha muito a imagem de ex-jogador do Sporting, ex-jogador do Braga, mas estava começando ainda seu processo como treinador profissional, então não tinha o mesmo impacto. A história do Jesus já era consolidada, enquanto a história do Abel estava sendo criada. Hoje, claramente, o Abel tem muito mais impacto no Brasil do que teve o Jorge Jesus, isso é claro. Mas em relação à repercussão aqui na Europa, sobretudo em Portugal, o primeiro título do Jesus continua batendo e bateu os 2 títulos da Libertadores pelo Abel. Muito porque também tem a questão da comunicação. O Jesus, ele, direto ou indiretamente, tem uma abertura muito grande com os profissionais portugueses. E a televisão em Portugal, a maioria é formada por comentaristas e jornalistas da velha geração. 50, 60, 70 anos, que privaram muito tempo com o Jorge Jesus e com as pessoas próximas do Jorge Jesus. Então ali uma sincronia, um contato direto. Então sempre que o Jesus vence, muitos jornalistas e comentaristas olham para o Jesus como aquele que viu crescer, aquele que cresceram juntos, meu amigo, meu colega, então a repercussão é maior. O Abel é de outra geração e é um pouco avesso à comunicação, avesso a entrevistas. O Abel tá poucas entrevistas. O Jesus dá entrevistas frequentemente, falando do Flamengo, de seleção brasileira, de seleção portuguesa, etc. Então até por isso o Jorge Jesus teve mais impacto. Mas ouso dizer que se o Palmeiras vencer o Flamengo na final da Libertadores em Lima, ficaria então o Abel com 3 títulos da Libertadores e ali, tendo em vista toda essa história, 5 anos de Abel no Palmeiras, o treinador mais intitulado da história do Palmeiras, ali eu acho que a chave muda. Porque hoje a comunicação social portuguesa olha muito mais para o Abel do que olhava antes. Hoje o Abel com o Jorge Jesus ainda não estão no mesmo patamar de comunicação. Não de títulos, por favor, ou de perfil. De comunicação. Se vence 3 vezes, aí, meus amigos, eu acho que o Abel supera o Jorge Jesus em repercussão. Em repercussão. Não entendam o contrário, é repercussão.